Olá! Vamos falar de um assunto que mexe com muitas famílias. Imagina que um filho menor de idade recebe um dinheiro. Pode ser uma herança, uma indenização. E aí, quem é que decide o que fazer com essa grana? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nas regras sobre como os pais administram os bens dos filhos. E antes da gente começar pra valer, aquele lembrete rápido. Se puder, já deixa o like e compartilha, isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar pra mais gente. A gente agradece muito esse apoio, viu? A pergunta que guia a nossa análise de hoje é um tanto chocante. Pensa só, um juiz pode, por conta própria, impedir uma mãe de usar o dinheiro da filha para pagar a escola e o dentista dela? Parece um absurdo, né? Pois é, mas foi exatamente essa a questão que foi parar lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Para a gente entender direitinho, vamos seguir a linha do tempo do caso. Tudo começou quando a Júlia, ainda menor, recebeu uma indenização de R$ 100.000 depois da morte do pai. Passam-se 2 anos e a mãe dela, Valéria, faz um pedido que parece super razoável: usar uma parte desse dinheiro para a escola e para o aparelho nos dentes da filha. A resposta do juiz foi um não. Ele simplesmente negou, alegando que não ficou provada uma necessidade extrema e, para piorar, bloqueou todo o dinheiro até a Júlia completar 18 anos. Bom, essa decisão do juiz parece ir contra o bom senso, né? Mas e a lei? O que a legislação brasileira diz sobre isso? Para saber se o juiz estava certo, a gente precisa ir na fonte, na base legal dos direitos dos pais. E a resposta, pessoal, está aqui, preta no branco, no Código Civil. A lei é super direta, não deixa muita margem para interpretação. Diz que os pais, no exercício do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos. Repara que a lei não fala podem pedir ou talvez possam ter. Ela afirma. É um direito que já pertence a eles. Não é um favor que o juiz concede. E esse direito de administrar a grana vem de um conceito que é a base de tudo, o chamado poder familiar. Pensa nisso como um pacote completo de direitos e deveres dos pais: cuidar, educar, proteger e, claro, administrar o patrimônio dos filhos até eles virarem adultos. E aqui vem o pulo do gato jurídico. A lei classifica esse direito como potestativo. Parece um nome complicado, mas a ideia é bem simples. Significa que é um direito que você exerce sem precisar da concordância de ninguém, nem mesmo de um juiz. É como ter a chave de casa. Você não precisa pedir uma autorização judicial toda vez que vai abrir a porta. A mãe da Júlia, por lei, já tinha essa chave. Ok, se a lei é tão clara, como é que esse caso foi parar no STJ? A mãe não se conformou, recorreu e a história foi subindo até a mais alta corte. Vamos ver agora como o STJ analisou tudo isso e acabou criando um precedente super importante. Então, a grande pergunta que chegou na mesa dos ministros do STJ foi essa: o juiz lá do começo agiu certo ao criar do nada essa exigência de provar uma necessidade extrema para liberar o dinheiro? A resposta do STJ foi um sonoro, claro e inequívoco não. Aquela decisão do juiz estava simplesmente errada. O que o STJ disse, basicamente, é que o juiz tinha virado a lei de cabeça para baixo. A lógica do juiz foi: o direito dos pais é a exceção. Eles precisam provar uma situação extrema para ter acesso ao dinheiro. O STJ corrigiu e falou: não, a lógica é o contrário. O direito de administrar é a regra, é o padrão. A intervenção de um juiz para bloquear o dinheiro é que é a exceção, e ela precisa ser muito bem justificada. Entender essa diferença de lógica é muito importante. E sabe, um conhecimento como esse é poderoso. Compartilhar uma análise como essa com amigos nas redes sociais pode de verdade ajudar outras famílias que talvez nem saibam dos seus direitos. E claro, fazendo isso, você dá uma força enorme para o nosso canal continuar crescendo. Mas, atenção aqui! Esse direito de administrar não é um cheque em branco, tá? A lei, claro, prevê situações em que o juiz não só pode, como deve intervir. Vamos entender que situações são essas. Então, quando é que um juiz pode, legalmente, limitar esse direito da mãe ou do pai, o que seria um motivo válido para a justiça entrar em campo e dizer: opa, peraí. A intervenção judicial só pode acontecer se existir um justo motivo. E isso não é uma suspeita qualquer, não. Tem que ter prova concreta. Por exemplo, um conflito de interesses claro, provas de que os pais estão gastando mal o dinheiro ou algum problema sério que abale a confiança neles. E o detalhe crucial é este: quem acusa é que tem que provar. A lei parte do princípio que os pais estão agindo no melhor interesse do filho.
Certo. Vamos então amarrar as pontas, resumir a regra de ouro que a gente aprendeu aqui e, para fechar, testar esse conhecimento com uma questão real de concurso público. A grande conclusão do STJ pode ser resumida nesta frase aqui, que virou tese. Negar o levantamento do dinheiro sem um justo motivo comprovado ofende o direito dos pais. Ou seja, em bom português, um juiz não pode bloquear o dinheiro por achar que deve. Se não tem prova de problema, o direito dos pais prevalece. Simples assim. Agora, o teste prático, tirado de um concurso para promotor de justiça. A situação é a seguinte: um adolescente recebe R$ 150 mil. O advogado pede para transferir tudo para a conta da mãe dele. Se você fosse promotor, qual seria o seu parecer? Concordaria, mas com um monte de condições, ou liberaria sem restrições? Pense em tudo que a gente conversou. E a resposta correta é a letra E, parecer favorável sem impor nenhuma condição. Por quê? Porque a administração dos bens é um direito da mãe. Se não existe nenhuma alegação, nenhuma prova de justo motivo para desconfiar dela, a regra geral tem que ser aplicada. O promotor deve defender a lei. E assim a gente fecha nossa análise de hoje, um tema que mostra muito bem como a lei tenta equilibrar a proteção ao patrimônio da criança com o respeito à autoridade e à responsabilidade dos pais. Se essa análise foi útil de alguma forma, para continuar aprendendo com a gente, segue o Direito Cast lá no Spotify, que tem sempre novos conteúdos em áudio por lá. E não esquece, o like é muito, mas muito importante mesmo. É um gesto simples que mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e ajuda a gente a alcançar mais pessoas. E claro, para mais vídeos como este, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!